Boa tarde, pessoal. Boa tarde a vocês também que estão em casa nos acompanhando. Hoje o José vai expor para a gente, na nossa atividade de doutrina, passe e fluidificação de água para quem nos acompanha pela internet, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da gente entrar na nossa atividade, antes da gente se concentrar e se voltar para si mesmo, eu quero pedir para vocês para curtirem o nosso vídeo, se vocês estiverem no YouTube, ou curtam se vocês estiverem no Facebook. Compartilhem também as nossas atividades com alguém que vocês gostem, com quem vocês acreditam que essa mensagem vai ser importante para essa pessoa. Não deixem de curtir agora, no início, para que vocês não esqueçam depois, ao longo da atividade, a gente acaba entrando em reflexão e a gente esquece de fazer isso, que é bastante importante para nós e para a doutrina, que é a base da divulgação, né, aí no meio da internet. Então, dito isso, que vocês que estão em casa separem o recipiente com a água, não tem nenhuma exigência de quantidade, é a quantidade que vocês quiserem consumir ao longo da semana, até nosso próximo encontro. Não tem nenhuma restrição também de recipiente, pode ser qualquer recipiente. E o mais importante de tudo é que os espíritos que acompanham vocês, que se preocupam com cada um de vocês, a gente não acredita na existência deles, a gente muitas vezes não consegue sentir a presença deles pela revolta que a gente se encontra, pelo desespero muitas vezes, mas eles estão presentes. São eles que vão usando fluidos do meio, fluidos de si mesmo, e os nossos fluidos de vocês, que estão dentro da atividade, para poder magnetizar essa água, que é como um passe que vai ser conservado nessa água durante alguns dias, para vocês consumirem e ajudar no reequilíbrio de vocês. Mas é extremamente importante a contribuição pessoal de vocês, de motivação, de vontade, de querer sair dessa situação, não acabar com o problema, mas compreendendo o problema que se passa na vida de cada um. Então, dito tudo isso, que a gente se volte para dentro de si, apesar das angústias, apesar da ansiedade que se passa muitas vezes no nosso coração, e que a gente se volte a Deus, ao Criador da vida, que tem todas as situações sob seu controle, sob seu poder, e que a gente se entregue à sua vontade para a nossa vida. Que nós aprendamos as suas leis e o objetivo que elas têm para nós, e assim encontrando a paz relativa às nossas capacidades. Te agradecemos a todas as oportunidades que não merecemos, que assim seja. Que nós tenhamos uma boa atividade hoje. Boa tarde a vocês todos que se encontram aqui, né? Boa tarde ao pessoal que nos acompanha. Bom, o capítulo de hoje é um capítulo extremamente diferenciado, tá? Mas diferenciado mesmo, na sua estruturação, na maneira usual que todos os capítulos são desenvolvidos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse foge completamente do padrão usual, tá? E antes de nós entrarmos neles, vamos lembrar o anterior para nós poder entender a ocorrência desse capítulo aqui. Na semana passada, o que nós vimos? Nós vimos que o desenvolvimento da compreensão profunda a respeito da vida, os seus processos de desenvolvimento dentro da evolução, que é a estrutura da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, na realidade, é um grande curso dentro do Livro dos Espíritos, didático, sobre a forma de perguntas e respostas, de explicações das dinâmicas do processo de evolução dos seres, da vida, dessas relações todas. Então, na medida que a gente vai
compreendendo essas coisas, mas compreendendo mesmo, não é tomando informação. Tomar informação é uma coisa que a gente ouve alguém falando a respeito de um conteúdo, pega algumas partes, não pega tudo, e fica com absorção de algumas interpretações. O processo de absorção plena exige dedicação. É por isso que os espíritos falam tanto, falaram por Divaldo, e isso é muito propagado, tem que ser assim mesmo, que é necessário realmente se dedicar a fazer um entendimento, um estudo da palavra, né, de forma profunda e efetiva. Por quê? Porque esses conteúdos eles são muito amplos. Tá? Eles falam e explicam todas as coisas que existem na vida nas mais diferentes e múltiplas situações, dos vários tipos de problema, das várias situações. Então vocês notem que é na realidade um universo muito grande de coisas. E que a gente precisa efetivamente se dedicar. A gente tem que dar um pouco, bastante, e vocês vão ver que no texto dos Espíritos, no capítulo de hoje, eles falam disso, tá? Da nossa vida para se dedicar efetivamente para isso. Não é um processo religioso formal, tradicional, que a gente comparece nele, simplesmente pelo fato de comparecer, a gente já está dotado, enganjado, né, dos resultados que ele propõe, porque a maioria dos processos religiosos, eles são baseados em cerimoniais, em homilias, né, em liturgias, que uma vez praticadas dentro dos seus critérios, cumprem a função religiosa. Dentro da doutrina espírita, não é assim. Aí vocês vão ver que no capítulo é colocado dessa maneira. Então, essa estruturação efetiva, profunda e real, que leva o indivíduo, como diz na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo, a desenvolver um estado que lhe permite, em qualquer época, em qualquer situação, enfrentar, superar qualquer contexto, né, que é o título do capítulo da semana passada, essa fé, esse conteúdo, esse desenvolvimento do ser que transcende, que transpassa a figura da montanha, que é uma coisa muito grande, efetivamente ocorre, tá, se e somente se o indivíduo, na realidade, tiver uma visão ampla, né, bastante ampla. O nosso modelo humilde na manifestação mais grande em conteúdo é o Chico, né? O Chico naquela forma dele, né, simples. Vocês notem o cabedal que ele era portador, porque a gente sabe que através da mediunidade, né, passa pelo médium. O conteúdo, ele tem uma participação dentro do conteúdo, dentro da situação. O Chico não era totalmente mecânico, ele tinha capacidade. Né? Nós já vimos o Chico falando em determinadas situações. Não era a sua finalidade principal a fala, era a escrita, mas demonstrava o conteúdo de sabedoria que ele era portador, né? Então, ele refletia, ele compreendia a natureza daquela doutrina que chegou até ele através da dificuldade. E isso o estruturou. E notem que a vida dele não foi fácil, hein? Foi extremamente difícil, cheia de reveses, né? Perdeu duas mães, teve uma infância extremamente tumultuada, era portador de uma mediunidade que ele não sabia o que era no início, teve várias orientações equivocadas, até que chega alguém que lhe dá uma orientação efetiva, real, ele toma contato com o Livro dos Espíritos, e a partir dali tudo corre na direção que deveria correr. Então ele é um exemplo notório para todos nós. Vou ver que os capítulos de hoje falam num direcionamento específico para quem está dentro da grade de atividade espírita, quem milita na atividade espírita, e que deveria, por militar dentro da atividade espírita, ter toda essa capacidade, porque exige. Né? Dentro de uma atividade espírita, vem pessoas, vem espíritos, né? Que também são pessoas com os mais diferentes tipos de problema, os mais diferentes tipos de conflitos. E para nós podermos tratar desses conflitos, né? Não é dar conselho, mas é falhar com propriedade, né? Fazendo o desenvolvimento do entendimento da etiologia, ou seja, das razões que geram aquele estado íntimo no indivíduo. E não é simplesmente uma forma descritiva,
mas é uma forma didática construtiva, onde, na realidade, se leva ao desenvolvimento da compreensão do indivíduo dentro das luzes, das capacidades que eles são portadores. Então, vocês notem que não é uma coisa bitolada e rotulada e feita apenas de uma única maneira, porque ela é adaptável à necessidade de quem recebe. Tem um capítulo que fala disso, que é que não coloqueis a candeia sobre o alqueire, né? Que é a necessidade de levar essa luz ao ponto, ao foco, a maneira que permita que aquela criatura veja, enxergue, compreende, seja ela na carne ou fora da carne. Então o capítulo de hoje vai falar exatamente disso, né? Do trabalho que deve ser desenvolvido pela atividade espírita. Como isso aqui foi feito quando estava começando, o Allan Kardec, que em todos os capítulos, sempre faz um comentário explicativo a respeito das parábolas, né, que serve de base inicial para o entendimento de quem toma contato com a obra e que depois vai cada vez pensando mais. Ele não se arvora nesse capítulo a dar nenhum tipo de interpretação ou nenhum tipo de comentário. Ele se cinge a trazer a parábola por si mesmo, a parábola é colocada e em seguida, não tendo nenhum comentário, entra a instruções dos espíritos, onde os espíritos vão comentar e interpretar a natureza dessa parábola, como tem em todos os capítulos, mas sempre precedido pela análise do Allan Kardec. E os espíritos que fazem esse comentário nesse capítulo são espíritos de escola. É o espírito de Erasto, que para quem estuda o Livro dos Médiuns sabe que é um espírito portador de uma racionalidade, de um conhecimento enorme. A base do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua grande parte, é feito por dois espíritos, por Erasto e por São Luís, né, que explicam os mecanismos efetivos da mediunidade, tanto de efeito físico como de efeito intelectual. Não, então os textos aqui colocados é do Espírito de São Luís e do Espírito de Verdade, que é o espírito que presidia a atividade do desenvolvimento, da introdução da doutrina espírita no planeta. Então, vocês vão ver que os comentários são extremamente graves, né, reflexivos, e que têm por finalidade nos trazer a noção da gravidade, da responsabilidade que nós estamos envolvidos. Afinal de contas, querendo ou não, nós adentramos dentro da vida das pessoas, sejam elas na carne, ou seja elas fora da carne. E nós temos que fazer isso de forma responsável e ponderada. O Allan Kardec fala nisso, né, no penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem que ser uma coisa que tem que ser feita de forma responsável, santamente, religiosamente, diz ele lá, no sentido da relação que a gente deve ter com esse tipo de situação. E vocês vão ver que Jesus usa a jornada de trabalho, não poderia ser de outra maneira, né, de trabalho hebraica, para ilustrar essa dimensão evolutiva dentro do tempo. Ou seja, a compreensão que os seres foram desenvolvendo dentro do tempo, dentro dos processos religiosos e científicos a respeito da vida, e que culmina, né, exatamente nessa etapa pós-Revolução Francesa, em que aparece a doutrina espírita, e que Jesus se refere a isso como sendo as estrelas que desceram à Terra. Tá? Então, sem mais delongas, vamos ler a parábola que dá origem ao texto. E notem que ele vai fazer novamente uma comparação de Deus, da ação divina dentro da vida. Lembrem-se que o hebreu não tinha uma palavra para designar a ideia divina. Então, sempre que ele queria falar da ideia divina, ele falava de o reino de Deus. Então, aonde aparece nos textos o reino de Deus, vocês entendam como sendo o sentido que nós damos para Deus, ou seja, a ação divina sobre a vida. Então diz assim, o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Então, Deus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada. O que é madrugada? 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a fim de assalariar, quer dizer, de buscar
trabalhadores para a sua vinha. Por quê? Porque o cultivo fundamentalmente hebraico ou era de uvas para produzir vinho, né? Ou era de oliveiras para produzir azeite, óleos. Né? Tendo convencionado, ou seja, acordado, tratado com os trabalhadores que pagariam um denário, que era a moeda padrão da jornada diária de trabalho, né? A cada um por dia, mandou-os para a vinha. Vocês vão ver que tudo isso é uma figura, como ele sempre fazia uma figura. Ele está fazendo uma comparação. Diz, ó, que Deus age como um chefe de família, né? Que sai para buscar gente, para trabalhar no seu domínio, na sua atividade. Então, saiu de novo a terceira hora do dia. Então, notem que é no alvorecer. Então, desde o alvorecer dos tempos, sempre Deus buscou trabalhadores dentro da sua vinha. Qual é a vinha de Deus? Qual é o campo de trabalho de Deus? Tudo que existe. O nosso campinho particular, pequenino aqui, a nossa terra, o nosso planeta, é disso que Jesus está falando. Então, o que ele fala? Passa esse tempo inicial do alvorecimento e parou aí o chamamento à busca de trabalhadores, daqueles que iriam trabalhar e trazer a mensagem segundo a compreensão de cada tempo. Não, isso continuou acontecendo sempre sem parar. E ele vai simbolizar aí, né, de 3 em 3 horas, para nós podermos entender a jornada de trabalho hebraica comparativa. Então ele diz assim, ó, saiu de novo a terceira hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes. Então, o que representa isso? Novamente, ele sai na direção de todas as criaturas. Aqui ele está pegando criaturas ociosas, que não estão fazendo nada em termos de trabalho. Então, na realidade, dentro da vida, sem nenhum direcionamento, que é a correlação que se faz. Olha o que ele diz na forma simbólica para ele. Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Então, notem que a mensagem da ação divina se esprai na direção de todas as criaturas e em todos os tempos. E o chamamento é para que a gente ingresse nessa atividade de trabalho, que não é um trabalho, como eu disse, de forma religiosa tradicional, é um trabalho de desenvolvimento da compreensão, e a compreensão, uma vez estabelecida, passa a viver e caracterizar o ser, então, consequentemente, é um trabalho de evolução, né? E ele diz assim, ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Por que razoável? Qual é o pagamento do trabalho evolutivo de alguém dentro da vida? Qual é o pagamento disso? Não é a própria natureza do desenvolvimento que o indivíduo desenvolve? Se eu me dedico à área da ciência, o que eu ganho? A compreensão científica. Se eu me dedico à área do desenvolvimento emocional, o que eu ganho? O desenvolvimento emocional. Se eu me dedico à área ampla de compreensão da vida, o que eu ganho? Sabedoria. Ora, eu ganho isso em plenitude ou eu ganho isso no degrau da minha capacidade? O razoável é isso. O razoável é a proporcionalidade da natureza daquilo que eu desenvolvo. Em outra parábola ele não fala em 30, 60 e 100, então notem que não é uniforme, porque é segundo o nível de evolução de cada um. Tá? Eles foram chamados, atenderam o chamamento e foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez a mesma coisa. Então notem que se nós temos uma jornada de trabalho de 12 horas, que é metade do dia, que é o tempo de luz solar que permitia a atividade de trabalho braçal hebraica, ele está fazendo uma comparação, todos os tempos isso aconteceu. Nós estamos chegando na nona hora, que é os prelúdios do final da jornada de trabalho. Faltam quantas horas para terminar a jornada de trabalho? 3. A gente sabe, por informação e pela análise dos evangelhos, que nós estamos nesse período, nessas 3 horas finais da jornada de trabalho, que são os finais dos tempos. Então, essa parte que vem agora é direcionada para nós, para a nossa atualidade, para aquilo que nós estamos vivendo. Olha o que vai ser dito. Saindo
mais uma vez, a hora 1/10. O que é 1/10? 1/10 é o 11, né? Se tem 12, falta só 1 hora para acabar a jornada de trabalho. Então, é o prelúdio do final. Né? Na realidade, o estado quase que de término da jornada de trabalho. Que jornada de trabalho? Se nós estamos nos referindo ao planeta Terra, a finalidade do exercício de quê? Do desenvolvimento da função do estágio que nós estamos vivendo. Não é o término da vida material, mas sim das características dos ciclos que nós estamos vivendo. Quando a gente estuda dentro do Espiritismo, né, a classificação dos planetas que referem à taxa evolutiva média daqueles que estão nele, né, o enquadramento da Terra, até agora, era de expiação e prova. E quando a gente lê lá a respeito de expiação e prova, expiação é o retorno de alguma coisa que foi vivido e não foi aprendido. E prova é um conceito novo. E o que mais? Qual é a característica de expiação e prova? Né? O medo, o primitivismo, ainda a figura de apego às coisas, às situações, o domínio do símbolo da figura do mal no ser, ainda, que em espiritismo é sinônimo de imperfeição, né? De primitivismo. Então, essas eram as etapas que nós vínhamos vivendo até aqui. Essa etapa está acabando. Né? Então, ela está acabando, ela acabou? Não. Né? Por que ela não acabou? Porque nós não ingressamos, com característica, numa nova etapa. Né? Se fala, olha, vai passar para regeneração. O que é regenerar? Notem, a gente regenera alguma coisa que estava doente, que estava mal. Né? Então, estava mal, se recuperou, se regenerou e entra na sua condição de normalidade. Então, isso é que é um planeta de regeneração. Esse estado doentio que o ser era portador pelos seus conflitos vai cessar. Então, nós estamos em transição. Nós estamos na 11ª hora, que representa o quê? O prelúdio, o início dessa nova jornada. Que é o que a gente tem recebido, né, de uma forma universal a respeito dessa nova época. Notem que eu estou falando de 11ª para 12ª. Esse período de 1 hora aí, quantas décadas representa na forma prática? Então nós vamos levar ainda um tempo bastante grande nesses ciclos de nascer e de morrer, que vai depurando exatamente as nossas experiências. É disso que ele está falando aqui. Tá? Então o que ele encontrou lá? Então saiu novamente a 6ª e a 9ª hora do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí parados, né, sem fazer nada, o dia inteiro sem trabalhar? Não? E disseram eles que ninguém nos assalariou, ninguém nos chamou para trabalhar. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Tá certo? Então, notem que a chamada é para todo mundo. Chegou em todo mundo e todo mundo teve a oportunidade de se enganjar nesse trabalho de crescimento. Tá? Ao cair da tarde, quer dizer, terminou a jornada de trabalho, está acabando, o dono da vinha, que é Deus na figura, né? Disse àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Tá? Aproximando-se, então, os que só da 11ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Por que essa colocação? Por que ele não começa lá pelos primeiros e começa pelos últimos, né, os da 11ª hora? Porque pensem, aqueles que se enganjaram nos processos religiosos no início dos tempos, tinham uma clareza efetiva e total do processo? Ou era muito alegórico, muito simbólico, muito místico? Então, o que eles ganharam e que podem ter mantido até agora, ainda é esse conteúdo. Então, eles, na realidade, não desenvolveram plenamente o conteúdo. Enquanto esses que entraram nessa penúltima hora, desenvolveram plenamente o conteúdo. Por quê? Porque as luzes de compreensão dentro do tempo foram se desenvolvendo. Então, a gente vê as coisas hoje, dentro da doutrina espírita, de forma muito mais clara de que a gente interpretava nos caminhos religiosos do Evangelho há tempos atrás. Então, esse é o simbolismo de começar
na 1/10 hora. Tá? E ele vai fazer exatamente em forma inversa. Isso é correto? Isso é real? A prática referenda a isso? Referenda. Nas atividades mediúnicas, nós temos contato efetivo com vários religiosos, de vários segmentos religiosos, que se atrelaram muito mais às instituições religiosas do que o conceito do evangelho. E se nós olharmos a história do mundo, né, e das religiões, nós vamos ver que geraram guerras fratricidas com os demais processos religiosos por querer imposição de uma liturgia, de uma característica. Então nota, se vocês pensarem, que existe muito mais dedicação do sacerdócio à própria instituição do que o próprio evangelho. E essa deturpação muitas vezes chega dentro do movimento espírita também. Por quê? Porque somos seres que já vivemos e muitos de nós já passamos em áreas desse tipo e trazemos isso ainda como impulso e como tendência. Mas voltando então aqui ao texto. Olhem que eles vão reclamar, hein? Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Então o que é isso? É a visão humana. O indivíduo que está enganjado no processo religioso, e a gente vê isso nos espíritos, que eu comecei a dizer para vocês e não completei. A maioria dos espíritos que controlam esses processos de desequilíbrio, por incrível que pareça, são espíritos vinculados a processos religiosos. Mas não é tão incrível assim que parece. Se a gente parar para pensar um pouquinho, na história da humanidade, como ela se estruturou, como é que era a coisa assim? Existiam basicamente 3 classes. Existia a classe dos nobres, que eram os donos da terra, os controladores. A classe dos religiosos, que eram aqueles que estudavam, se dedicavam ao estudo, eram alfabetizados, alfabetizavam os nobres, viviam nessa situação e exploravam a grande massa popular, que era analfabeta. Isso é a história da humanidade. Com o tempo, essa massa foi melhorando as suas condições de prática, e só a partir lá do iluminismo, essa grande massa começou a ter acesso ao processo de um melhor entendimento. Então, se nós olharmos que o iluminismo começa em 1600, 1700, por aí, vocês notem quantos milhares de anos de domínio e de exploração. Vocês acham que quem estava militando dentro desse tipo de coisa e ficou preso nessa situação, não continua preso a esse tipo de situação? A prática mediúnica nos mostra isso. A gente vê ainda religiosos agindo desta maneira, controlando essas coisas que vocês ouvem falar de falanges, que não têm noção das coisas, que ainda têm maneira de entender e de pensar mística, que ainda estão presos em processo de vingança. Essas criaturas que estudaram a estrutura psicológica humana e que se atrelaram, se prenderam ao poder, elas fazem esse tipo de situação no pós-morte. A gente vê isso na prática. E a gente vê muitas vezes eles renascendo, enganjando dentro do movimento espírita, e aí gerando os problemas que a gente vê dentro das instituições espíritas, que todos vocês que militam nessas atividades vê os processos políticos, as deturpações. A própria Federação Espírita Brasileira não foi manchada por essa situação? A gente sabe agora de forma clara em relação às adulterações nas obras do Chico, da colocação de Rustang, que é uma deturpação em cima da doutrina. Então vocês notem que isso é um fato concreto, é um fato real. Como se faz política dentro do movimento espírita e como não deveria se fazer. Então, indo adiante aqui, vejam como é que eles vão reagir. Então lá, vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgavam que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se, reclamaram ao pai de família. O que é isso? Reclamação a Deus. Então, o indivíduo que fica bronqueado com Deus. Dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Aparentemente é uma coisa lógica, não é? Vocês vão ver que não é. Olha que Jesus vai dizer para eles que é a explicação disso.
Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles, que é Deus: meu amigo, não te causo mal algum. Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Então, o acordado não foi esse? A jornada de trabalho, o pagamento da jornada de trabalho, não era o conhecimento? Que culpa tenho eu da relação, da dedicação, do desenvolvimento, da compreensão que tu fez? Se tu te enganou, se tu te assoberbou, se tu colocou, na realidade, preferência, prioridade sobre as coisas materiais dentro do tempo, em detrimento do desenvolvimento nacional, e achasse que essa dedicação dentro do tempo para essas coisas que, na realidade, vão em direção ao teu ego, à tua fantasia, que mal eu produzi se foi tu que gerou tudo isso? Eu não combinei contigo que tu deverias trabalhar dentro desse tipo de coisa e crescer? Que era o teu denário, que é igual ao dele, é igual ao de todo mundo? Então nota que na realidade, se tu começou antes, tu já eras para ter atingido essa condição muito antes. Mas pela tua reação de envenenamento, de reclamação, está demarcado que tu não entendeu nada. Que no fundo, no fundo, no fundo, tu não tens uma relação de compreensão plena a respeito das coisas. Por isso que tu reclamas. E aí, nós começamos a distender isso de uma forma mais ampla. Quanto de nós que estamos aqui hoje não somos um trabalhador desse tipo? Que já fomos fariseus, que já fomos religiosos de todas as áreas, que distorcemos e deturpamos, e chegamos novamente agora na oportunidade nova, ainda com os mesmos critérios de distorção dentro do nosso coração. Pensa. E por isso que reclamamos, que na realidade sempre culpamos os outros, os espíritos, as situações. Pensem. Então notem que os seres não estão fixos dentro de uma época. Eles vão vivendo, eles vão trocando de corpos, de situações, e vão seguindo os caminhos de engajamento que eles mesmos determinam, os aproveitamentos que eles realizam, os acertos e os enganos que os caracterizam. Vamos adiante então com Jesus aqui, né? Não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me, quem define isso sou eu, dar este último tanto quanto a ti. Então Deus dá para todo mundo a mesma oportunidade, porque a finalidade é o crescimento de todo mundo. Deus não tem preferência por A ou por B. Deus não tem um ego que o puxa-saquismo em relação a ele vai fazer com que, na realidade, ele prefira A ou B, como nós sempre pensamos. Né? Como a gente achava que fazia muita prece, gente mudando de voz, eu venho do centro espírita, a coisa tem que acontecer. E não é assim. Não funciona assim. É conforme o meu trabalho. E esse trabalho, esse garimpo, qual é o lugar desse garimpo? Não é dentro? Não é dentro que eu tenho que garimpar, modificar, reestruturar, estabelecer compreensão, estabelecer jornada? Não é esse o denário? Não? Então, olha o que ele diz por final. Não me é então lícito fazer o que quero? Quer dizer, as leis evolutivas que eu estabeleci, que são sábias, que são plenas, que refletem que cada um tenha aquilo que desenvolve, eu vou ter que modificá-las ao teu critério? Tens mau olho porque sou bom? Tu está envenenado? Tu está com inveja? Tu está com, na realidade, conflito? Porque o outro cresceu mais do que tu e tu não parou para pensar que ele é muito mais dedicado, que ele é muito mais verdadeiro, que ele é muito mais íntegro e que em função disso ele colhe a natureza daquilo que ele planta? Tu queres que eu adultere tudo isso? Em nome de quê? Assim, os últimos serão os primeiros. Então, os desprezados, os que ficam à margem, que erraram, mas que se recuperaram, que se enganaram,
mas se deram conta e despertaram que despertam. Muitas vezes estiveram por outros caminhos e que finalmente chegam aqui, tá? E que se reconhecem, e se reconhecendo, tem aonde mexer e como mexer. Esses são os últimos, né? Os últimos do mundo, os últimos dos processos religiosos. Não são aqueles que dentro do movimento querem destaque, querem projeção, eles querem trabalhar. Trabalhar no seu interior, e desse trabalho de seu interior, nessa capacidade de socorro, de compreensão, de visão profunda. Ah, esses que não têm destaque, que são os últimos, que não se projetam, esses no fundo não são os primeiros, os que têm os seus conteúdos mais profundos dentro de si. Então, olhem. Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Agora, a frase dá para entender. Esse chamamento se faz em todos os tempos e continua sendo feito. O que nós estamos fazendo hoje, se não a mesma coisa? Então depois tem aqui, olha, tem um texto que vocês todos deveriam mais uma vez reler, repensar. Missão dos Espíritas, né, pelo Espírito de São Luís. E ele diz uma coisa aqui que é sensacional. Né? Eu vou me dar o direito de ler para ser fiel à natureza do texto. Diz ele assim, ó, é o segundo parágrafo, diz assim, ó, não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. É uma alegoria, né, ao dia de Pentecostes, as influenciações espirituais do dia de Pentecostes, dizendo que nós temos as influenciações elevadas sobre nós, aqueles que se dedicam para isso. Olha o que ele diz assim, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Agora o detalhe, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, as características do dia a dia da vossa vida, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Notem que ele faz uma abrangência muito grande, o Espírito de São Luís. Ele não está dizendo assim, ó, não é somente o tempo que sobra, mas é inclusive parte do tempo que tu julgas essencial. Quando ele está falando em vossos trabalhos. Olhem bem. Ah? Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz. A ideia de Deus. Porque essa voz as exorta, né, as chama incessantemente à abnegação, que é a negação de si mesmo. Ah? Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como também aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não me importa. Faça necessário, faça ministério, que regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Notem que é uma semeação. E tudo que é semeado não vira, não brota imediatamente. E só vai se transformar numa árvore muito tempo depois. Né? Porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sobre os reiterados, quer dizer, contidos, mantidos, golpes da enxada e da charrua evangélica, que é o símbolo de trabalho agrário hebreu e que de forma poética é aqui correlacionado com o sentido de esclarecimento e de exemplificação do evangelho. Tá? Ele fala disso, olha, ide pregai, ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, o erro. Ah? Ide e proscreveis esse culto ao bezerro de ouro, que é o materialismo, a figura do materialismo, que cada dia mais se alastra. Notem, isso aqui é um texto de
Vamos ver a data exata aqui, ó. 863. Ah? Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador. Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então, pessoal, a nossa jornada de hoje era essa. Semana que vem, nós vamos tratar de um assunto que é a análise profunda de quem se coloca para fazer isso, e nós vamos analisar os critérios que determinam a validade dos conceitos, a confiabilidade ou a mentira. Vou fazer uma lembrança apenas simbólica, né? Lembrando João de Deus, que representava para todo mundo isso e no fundo não era, e todo mundo aceitava. Então o capítulo da semana que vem vai falar disso. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Tá? Então que nós desenvolvamos essa capacidade de compreensão, de tutela e de transformação dentro de nós mesmos, e aprendamos a desenvolver o discernimento, a reflexão, efetivamente, para poder selecionar e, dentro dessa seleção, estabelecer os critérios do próprio desenvolvimento e do trabalho de orientação que, dentro dos mesmos sentidos, devemos realizar. A doutrina espírita nos clama incessantemente a capacitação, a renovação e a transformação. E todos nós que estivemos unidos nessa tarde, que estamos enganjados na atividade espírita, possamos, mais uma vez, isso deve ser feito todos os dias, nos analisarmos, refletir sobre a trajetória do nosso dia, dos nossos impulsos interiores, das nossas características, enfim. Se, como diz Santo Agostinho, se nós não temos nada que devemos, na realidade, modificar. Esse processo contínuo de autorreflexão estabelece necessariamente, né, um impulso contínuo de renovação. Que vocês todos fiquem em paz e nós nos reuniremos de novo na terça e no sábado que vem. Até mais. Bem, então, para todos nós dando continuidade à nossa atividade, para vocês que separaram o recipiente com a água, que a gente se volte para dentro de si, respire fundo, pense nos problemas que fizeram vocês abrir esse vídeo, refaçam os passos de vocês até esse problema e que nos auxilie, Senhor, com uma maior capacidade crítica de enxergar qual é o erro que nós estamos cometendo que nos gera a ansiedade, a preocupação, o desespero. Todas as situações da vida são para o nosso crescimento, que nós encontremos as lições necessárias e possamos te agradecer com um coração mais honesto, mais puro, de realmente entender o que se passa dentro de nós. Fluidifica a nossa água com o teu amor incessante, que nunca nos abandonou até os dias de hoje. Que assim seja. A gente agradece vocês, a participação do dia de hoje. Compartilhem as nossas atividades, acessem os nossos estudos que estão gravados do Livro dos Espíritos, se vocês tiverem interesse.
Tem também a série da transição planetária, vocês também podem estudar, ver os vídeos, e que dessa forma a gente possa se encontrar mais em paz na nossa próxima atividade.